Sejam bem-vindos ao Belly Dance Podcast, o nosso espaço para conversar e trocar experiências sobre a dança árabe. Eu sou Rafaela Alves, bailarina com 19 anos de experiência e professora há 15 anos, diretora artística do Estúdio de Danças Rafaela Alves, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia. Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Belly Dance Podcast, no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Durante todos os episódios dessa temporada, nós tivemos a oportunidade de debater alguns temas interessantes para a dança do ventre, conhecemos melhor a história de profissionais incríveis e aprendemos muito. E para fechar esse ciclo, achamos que seria legal que vocês conhecessem melhor as histórias dessas vozes que vocês ouvem por aqui. Então hoje vamos contar um pouquinho sobre nós, Rafaela Alves e Vanessa Castro. Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar conhecendo um pouquinho da história da Rafa. Rafa, conta pra gente como que você começou a dançar. Boa noite, gente! Então, Vanessa, eu comecei a dançar muito novinha, informalmente, em casa, porque durante a minha infância nós passamos um período assim de muita dificuldade financeira. Então eu não tive condição de fazer balé, de fazer jazz, igual muitas crianças da minha idade, né, faziam. E aí, quando eu comecei mesmo a dançar, foi quando eu morei em Curitiba e estudei no colégio militar. E aí, na educação física, a gente tinha a modalidade lá de dança, era um colégio incrível, assim, que eu morro de saudade. E quando eu estava na 8ª série, a professora levava, cada bimestre ela levava uma modalidade de dança. Olha que legal. E no último bimestre ela levou pra gente a dança do ventre. A gente fez uma apresentação lá no colégio e eu me apaixonei. No ano seguinte... Lindo. Que ano era isso, Rafa? Foi 2001. Foi 2000. Foi pré-novela Clone. Foi antes do Clone, porque eu lembro que quando o Clone começou eu já dançava. Então foi aí, 2000, 2001. Não lembro exatamente, acho que foi 2001. E aí eu me apaixonei pela dança, descobri um universo, né? Eu era adolescente e voltei para Juiz de Fora e aqui eu quis continuar. Aí procurei uma academia e continuei dançando e nunca mais parei. Ai, que lindo. E quando que você decidiu se tornar uma bailarina profissional? Então, quando eu comecei, isso nunca passou pela minha cabeça, assim, não passava mesmo. Eu fazia as aulas porque eu gostava muito e eu tinha muitas amigas de turma, eu adorava a minha professora aqui em Juiz de Fora, que era a Gisele Jacome, e as aulas tinham um clima assim muito gostoso, porque quando eu estava fazendo as aulas aqui em Juiz de Fora, já estava no boom da novela O Clone, então assim, era sala lotada de gente, e as coisas foram passando. Como eu gostava muito, eu treinava em casa, não porque eu almejasse alguma coisa, não,
mas porque eu gostava muito de dançar. Então, naquela época, não sei se a galera vai lembrar disso, se era costume para todo mundo, mas a gente fazia a aula com roupa de dança. Então, eu botava minha roupinha de dança em casa, ficava treinando, e aí começou a acontecer de quando a minha professora precisava faltar ou quando ela ia atrasar, ela falava assim: "Ah, Rafa, vai aquecendo a turma para mim", ou "Hoje eu não vou poder ir, eu atrasei, aconteceu alguma coisa, vai dando aula". E aí isso Sim. foi, né, foram as minhas primeiras experiências. No final desse ano de dança, ela me convidou para entrar no grupo, que na época era o grupo Ballad. E eu fiquei assim, deslumbrada, aceitei o convite, mas eu ainda não tinha noção da mudança que seria para mim essa entrada no grupo, né? Então foi um processo natural. Eu entrei no grupo, a gente começou a fazer algumas apresentações e ali eu fui construindo a minha carreira profissional. Foi totalmente despretensioso. E você começou assim a carreira como professora e bailarina meio simultâneo, nessa assim mais informal, quando você foi, né, substituindo a tua professora e fazendo show com o grupo, você acha que foi meio em paralelo assim, ou teve algum momento que o lado professora se destacou mais? Então, depois que eu entrei no grupo, eu foquei muito nesse lado bailarina, né? E gostava muito, a gente viajava muito, fazia apresentações e fui deixando de lado, assim, não foram acontecendo tantos episódios mais de eu substituir a Gisele, porque a gente encontrava mais nos ensaios do grupo, né? Eu saí da turma ali regular para fazer aulas com o grupo, no grupo. Então, acho que uns 4 anos depois que eu entrei, tinha uma das meninas do grupo que dava aula para a turma infantil e eu não me lembro porquê, mas ela precisou parar. E aí eu tinha acabado de passar no vestibular e eu passei para o segundo semestre. Então eu estava naqueles 6 meses que a gente fica esperando, né, para entrar na faculdade. Sim. E o Tufik chegou para mim e perguntou: Rafa, a Bárbara vai precisar parar de dar aula nessa turma, você tem vontade de dar aula? Eu falei: tenho. Sempre gostei de me comunicar, né, de conversar, dessa coisa de sala de aula. E aí eu topei e comecei a dar aula sim, numa turma infantil, com as meninas ali na faixa etária de uns 10 anos, assim, mais ou menos. E aí eu me apaixonei. Descobri que aquele lugar ali, a sala de aula, era onde eu queria estar, né? Então foi assim, natural. Da mesma forma que foi essa profissionalização minha, esse caminho letivo, né? Esse caminho de docência foi natural também, fluiu. Depois de quanto tempo que você teve turmas adultas e quando você começou a ter mais turmas, qual foi o processo assim? Eu acho que demorou 1 ano e meio, 2 anos para eu abrir uma turma de adulto. Eu fiquei com aquela turminha de infantil um tempinho bom, até eu ter, acho que coragem também para trabalhar com adulto, porque o que, que acontece? Eu era muito nova, Uhum. né? E todo mundo chegava e falava assim: Nossa, mas você é professora? É que eu comecei novinha, né? Então, esse caminho, assim, demorou um pouquinho até para eu ter confiança de que eu poderia pegar uma turma de adultos, né? Então, demorou um tempinho, foi fluindo. Eu acho que as coisas, quando elas são para acontecer, elas fluem, né? Então, eu não Aham. ficava assim. Hoje que a gente tem consciência disso, né, Vanessa? Eu não planejei muito as coisas. A dança Uhum. sempre foi assim o grande amor da minha vida. Então eu deixava fluir, eu fazia aquilo que me pediam, aquilo que esperavam de mim, e as oportunidades foram aparecendo assim. E eu me identifico muito com isso. E é um processo assim que é natural
Então não tem aquela pressa em acontecer, Uhum. né? Não tem aquele prazo. Foi simplesmente acontecendo os convites e o teu desenvolvimento, o teu aprendizado. E agora, né, você é dona de uma escola, diretora de uma escola. Então, como que foi esse processo que começou assim devagar, uma turminha aqui, depois de um ano e meio outra turma, para de repente ter uma escola de dança? Pois é. Em 2013, eu me desliguei do grupo e dei aula em outras escolas, né? Tive essa experiência de dar aula em outros espaços e o tempo inteiro eu tinha muito medo de ter uma escola, muito honestamente, assim, eu tinha muito medo. E na época o Bruno, né, que na época era meu namorado, hoje é meu marido, ficava falando comigo: Rafa, abre uma escola, você tem capacidade, você gosta. E aí a gente foi aos pouquinhos, assim, procurando imóvel, vendo o que a gente podia pagar. Mas eu queria que fosse uma escola diferente, assim, eu queria que tivesse mais modalidades de dança e não só a dança do ventre, até para que as minhas próprias alunas tivessem oportunidade de se desenvolverem em outras danças, em outros estilos que ajudam tanto também na nossa dança, né? E eu Uhum. queria fazer com que fosse um lugar em que as pessoas se sentissem muito acolhidas, muito acolhidas. E como eu já trabalhava, né, em outro emprego, já tinha passado num concurso, eu já estava mais tranquila nessa área, a minha prioridade era que a escola fosse um lugar de muito amor, assim. Então, Ah, e você alcançou isso, porque eu já visitei essa escola várias vezes, tive a oportunidade, e realmente é um cantinho muito especial. Então, assim, foi isso. E aí tudo foi dando certo, né? A gente conseguiu o imóvel, eu fui fazendo contato com profissionais que estão até hoje comigo na escola, as próprias alunas foram se desenvolvendo, foram se tornando professoras. Então, esse meu lado empresária vem muito desse amor mesmo que eu tenho pela dança e pela vontade que eu tenho de fazer com que a dança chegue a cada vez mais pessoas, de uma maneira humana mesmo, de acolhimento, sem aquela coisa mecânica, sabe? De você chega, paga sua mensalidade, faz sua aula e vai embora. Uhum. Então, a missão da Rafaela empresária é essa para mim. Foi nesse momento que eu decidi, assim, num momento de ruptura, né, em que eu vi que eu queria criar algo diferente, algo que fizesse a diferença para quem pisasse ali dentro daquele espaço, né? Sim. E qual foi o seu maior desafio na dança, que você considera em toda essa trajetória? Eu acho que o meu maior desafio se mantém até hoje, né? Que é equilibrar as minhas carreiras, Uhum. porque tem um trabalho formal de 8 horas por dia, de segunda a sexta, dou aula nas minhas turmas, coreografo, dirijo o espetáculo de fim de ano, faço o financeiro da escola, faço a divulgação da escola. Então, eu acumulo muitas funções. E o meu desafio é tentar fazer tudo bem feito, né? Então, estar 100% no meu trabalho, estar 100% para o estúdio. Então, é esse equilíbrio dessas funções e me permitir também o descanso, que muitas Sim. vezes, quando a gente faz muitas coisas, quando a gente tem muitas funções, às vezes a gente não se dá ao luxo de descansar. E Ou você nem nesse. consegue relaxar, né? Porque Não, você tá pensando em tudo que você tinha que estar fazendo. é. E assim, Vanessa, uma dificuldade que eu sempre tive e que eu tô aprendendo a fazer, né, é delegar. Eu, Uhum. graças a Deus, tenho perto de mim pessoas incríveis,
pessoas que querem me ajudar, que querem ajudar a escola, mas eu tenho muito comigo aquela coisa da responsabilidade, do que se a escola é minha, sou eu que tenho que fazer. E as Uhum. pessoas ficam comigo, Rafa, deixa eu te ajudar, você trabalha muito. E eu sempre tive dificuldade de delegar. Então, agora eu tenho conseguido vencer também esse desafio, né? E deixar as pessoas me ajudarem mesmo. Sim. E qual foi o momento mais marcante que você pode contar pra gente? Gente, os momentos mais marcantes da minha carreira de bailarina aconteceram dentro da Canel Calili. Aquele Uhum. lugar foi um divisor de águas na minha vida. Então, o momento da minha prova, então vou contar para vocês aqui um pouquinho de como que foi. Porque às vezes a gente vê as pessoas, a gente acha que é tudo fácil, né? A Vanessa, inclusive, gente, eu falo dela como minha professora, e mesmo que a gente não faça aula regular, porque ela foi a pessoa que me ajudou no momento mais marcante da minha vida, que foi esse desejo de me tornar uma bailarina da Casa de Chá. Então, em final de 2011, pedi, né, Vanessa, para você me acompanhar aí através de aulas online para eu Muito fazer essa honrada. prova. E Sim. foi assim incrível para mim como a gente descobriu esse mundo online juntas, né? Sim, há tantos anos atrás, né? E a Canel Calili, naquela época, não era tão acessível assim, eu diria, para quem mora fora do centro, né? Era difícil a gente viajar para lá, ter acesso, conseguir ir. Muitas viagens de É. ônibus, né? Uhum. Então, assim, um momento muito marcante para mim foi a minha prova, porque na fase dos vídeos eu passei através da repescagem, né? Eu não passei de primeira, depois que o Jorge fazia aquela reanálise, foi que o meu vídeo foi aprovado. E a minha prova foi marcada para o último grupo. Eu era a última menina do último grupo. E eu me lembro de você falando para mim, olha, Rafinha, você não pode só ser boa, você tem que ser muito boa. Porque quando você entrar, as pessoas já vão estar cansadas. E verdade, né? Então, esse momento foi muito marcante para mim, porque duas grandes amigas foram comigo e naquela época, gente, a gente não tinha dinheiro para nada. A gente não tinha dinheiro para Uhum. nada. E Lorena e Renata saíram aqui de Juiz de Fora, foram comigo. Você, né, Vanessa, saiu de Curitiba, foi para São Paulo para Sim, estar comigo na minha banca e entrar naquela sala, olhar para tantas pessoas que eu admiro assim e poder mostrar o meu trabalho para elas foi assim. Eu não falo nem da aprovação, mas aquele momento de poder fazer aquela dança para aquelas pessoas ali foi especial demais, demais. E tá acompanhada das minhas amigas ali que não mediram esforços para estarem comigo naquele momento, né? Elas acreditaram em você de estar ali. Então, sim, esse momento eu nunca mais vou esquecer. E assim, claro que depois que passei na prova, dançar naquelas salinhas, então eu viajava, era caro, gente. Eu gastava muito dinheiro do meu salário, porque pelo menos uma vez por mês eu ia para lá dançar. E dançar naqueles rituais, naquelas salinhas ali, foi marcante demais para mim. E depois o desenvolvimento natural dentro da casa, me tornar bailarina Noites no Harém, depois me tornar superstar. Então, assim, os meus maiores sonhos de bailarina eu realizei dentro daquela casinha ali, especial. uhum. Então, eu acho que foi isso. Que é um sonho mesmo, e era uma escola enorme, né? E eu não sei se quem está em São Paulo tem a mesma ideia de quem está fora do centro, né? Digamos, do esforço que era para poder viajar e dançar lá. E eu lembro também, né, como você, Rafa, de muitos momentos especiais lá e até Uhum. na viagem a gente ia ouvindo as músicas, né, e Uhum. inspirando. Era uma fonte de inspiração, né, É, é. de aquecer o coração mesmo.
E falando, né, desses momentos especiais, assim, qual seria o seu maior sonho na dança? A dança entrou na minha vida num momento muito difícil e ela me acolheu. Então, meu maior sonho é continuar com o estúdio para que a dança continue transformando a vida de cada vez mais pessoas. Hoje em dia, o meu maior sonho não é para mim, é ver os outros, né? Ver a dança passando, seguindo adiante. Então, é passar o meu melhor para todo mundo que pisar nas minhas salas de aula, sejam elas presenciais ou online. É continuar levando a dança, porque a dança, eu costumo dizer que a dança me salvou. E eu quero que ela continue salvando mais e mais mulheres, às vezes que nem sabem que precisam ser salvas. Então, né, ver esse crescimento das alunas, ver o tanto que elas mudam depois que elas começam a dançar, continuar fazendo isso. É isso, é o meu maior sonho. Ai, que lindo. E conta pra gente um pouquinho como surgiu a ideia do podcast. Então, gente, como tudo na minha vida aí de bailarina, empresária, vem do Bruno. O Bruno não gosta de aparecer. Ele é o diretor do nosso podcast. Ele que edita os podcasts todos. Ele não gosta de aparecer, mas me incentiva muito a buscar, a fazer as coisas. E antes da gente casar, a gente está quase casado tem 4 anos. Ele já ouvia muito podcast, mesmo antes disso se tornar uma coisa habitual para a maioria das pessoas, né? E depois que a gente casou, eu comecei a ver o Bruno ouvindo podcast. Aí começava a ouvir um pouquinho, falava, nossa, que interessante. Aí ele falava comigo assim, vai, ouve, você gasta tanto tempo indo do trabalho para o estúdio, indo para o trabalho, aproveita esse tempo para escutar. E foi me indicando uns podcasts, e isso foi se tornando habitual. E aí, um dia a gente conversando, né, ele falou assim, por que você não faz um podcast falando sobre dança? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, que legal, né? Já tinha tido as meninas do Sala de Dança, né, do Sala de Dança Podcast, mas elas já tinham finalizado o projeto. Eu falei assim, poxa, quem sabe, né? Ia ser tão legal, tem tanta coisa pra gente falar. E aí, na mesma hora, falei, não, mas eu não queria fazer isso sozinha, né? Eu queria chamar alguém para fazer comigo, porque o objetivo maior não é só as pessoas ficarem me ouvindo, é a gente trocar ideia. E aí ele falou assim, mas quem que você chamaria? E na mesma hora surgiu esse nome, né? Chamaria quem? Minha professora, Brasil! Ai, que delícia. E que acontece depois também que você foi morar fora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. É uma maneira também da gente estar juntas, fazendo o que nos uniu, que foi a dança, né? E a gente tem percepções muito parecidas, a gente enxerga muita coisa parecida da dança, então foi assim que surgiu. E eu acho que não poderia ter sido outra pessoa, acho que a minha escolha foi fundamental para que tudo caminhasse do jeito que vem caminhando. Então, só te agradecer por ter aceitado Ai, esse obrigada de convite. coração. Imagina, é uma honra imensa para mim. E muito obrigada, Bruno, né, por trazer essa ideia para nós, e por incentivar tanto você, né? E olha o tanto que aconteceu nesses 10 episódios, né? E, Uhum. e conta para nós o que que você aprendeu, assim, qual é a tua inspiração com esses 10 episódios que a gente teve. Eu acho que esses 10 episódios só reforçaram para mim a ideia que eu já tinha de que a gente cresce sozinho. Mas a gente cresce muito mais se a gente estiver junto. Então a gente aprende com as experiências das pessoas, a gente aprende que o que a gente conhece daquela pessoa é muito pouco e que ela tem muito mais para acrescentar para a gente, e que a dança precisa ser conversada sim, porque tem Uhum. muita coisa legal, tem muita gente para a gente conhecer, tem muito assunto para a gente abordar, para enriquecer essa arte que a gente gosta tanto.
Então foi isso. O que fica para mim dessa primeira temporada, desses 10 primeiros episódios, é a beleza da gente crescer juntos. Que lindo! Agora, dona Vanessa Castro, que já falei tanto, vamos passar para a parte que eu pergunto para você. Sabe o que é engraçado? Porque eu acho que vai ser muito repetitivo, porque é muito. A gente tem muita coisa parecida, muita coisa similar na nossa história, e é muito legal ouvir você contar um pouco da história e ao mesmo tempo ir me identificando, né, com as similaridades, e é muito gostoso perceber isso. Até a época que a gente começou a dançar era Pois é, parecido. e assim, de pontos totalmente diferentes do Brasil, Uhum, né? exatamente. Conta um pouquinho pra gente de como que foi o seu início. Então, eu comecei depois da novela O Clone. Então, você foi pré-novela O Clone, eu fui pós. E eu também tive uma infância similar, né? Que eu não tive acesso a fazer outras modalidades de dança, mas eu sempre gostei de dançar em casa. Então, eu sempre estava Uhum. pulando, sempre fui ativa. Eu tinha aqueles grupos de amigas que a gente, né, fazia coreografias do El Chan e outras. Nossa, gente, eu sei até hoje as coreografias do Quem El é da Chan. mesma idade, enfim. E a gente sempre estava dançando junto, e se filmava e gravava. Então sempre Uhum. foi parte da minha infância, mas sem um estudo formal ou acadêmico, ou né, numa escola. E depois que teve a novela, abriram muitas possibilidades, muitas escolas começaram a oferecer dança. Uhum. E, na verdade, a minha mãe é professora e na escola dela abriram uma turma de dança. E era Ah, perto foi na de escola da casa. sua mãe, então, na escola que a sua mãe Foi. dá aula. E não era uma escola de dança, era no pátio da escola, sem espelho, no Gente, cimento. nós duas começamos em Olha escolas, só. sem ser Aham. escolas de dança. Eu não sabia Não. disso. E a minha professora, a primeira professora foi a Juliane Gouveia. E a gente fazia aula, né, assim, fazia uma roda, né? E dançávamos juntas lá. Eu acho que era sexta-feira, então toda sexta-feira eu ia feliz para fazer a minha aulinha. E foi assim, então era totalmente informal. Eu comecei com uma amiga, aí essa amiga, depois de um ano, ela meio cansou, né? Tem várias pessoas vão ficando, né, pelo meio do Sim. caminho, e algumas se apaixonam. Eu fui essa que me apaixonei, nunca mais parei desde essa aula. E eu fiquei 3 anos, assim, mas tinha muita rotatividade, né? De alunas Aham. novas entrando e saindo. E depois eu fui para a escola da Rosemary Castro, que daí era uma escola de dança, com espelho, com piso. E, nossa, foi um choque para mim, assim, conhecer uma escola de dança, como era a metodologia. Então, eu comecei em 2005 e depois eu tive um contato mais intenso. eh, eu comecei em 2002 e tive um contato mais intenso em 2005, quando eu fui para a escola da Uhum. Rose. E esse caminho da sua profissionalização foi como, Vanessa? Também foi bem, assim, a dança era só um hobby para mim, eu nem Uhum. sabia que existia a possibilidade de ser bailarina, digamos. Então aconteceu de forma muito sutil e demorou muitos anos, né? Então não existia aquela pressa para atingir algum objetivo, era só amor, alegria, prazer, alegria de estar dançando. Começou depois que eu fui para o grupo da Rose, ela tinha um grupo de Uhum. apresentação e ela era muito ativa, muito conhecida em Curitiba e a gente tinha muitas apresentações. E a gente passava os finais de semana ensaiando, era sábado e domingo. Ela fazia coreografias de todas as modalidades, então eu me joguei mesmo no estudo da dança e fazendo parte do grupo dela. E começaram a surgir shows, então ela fazia muitos shows e ela levava a gente para fazer uma participação no show dela. Então, digamos, Uhum. ela fazia o show solo, dela tinha um grupo lá de 3 alunas que dançavam uma coreografia, por exemplo. Entendi. Então foi assim, e também substituindo ela em aula, de forma, né, devagar, que foi
até que eu comecei a fazer os shows sozinha. Então, tinham muitos restaurantes em Curitiba e eu comecei a dançar no restaurante Oriente Árabe, que eu acho que foi meu primeiro restaurante que eu comecei a dançar. E assim começou, né, os shows, casamentos, festa particular. Eu não tenho uma data específica que eu sei quando eu virei bailarina profissional, sabe? Foi um Uhum. processo que Foi aconteceu acontecendo, durante né? muitos anos e não foi rápido, né? Uhum. Começou com apresentações, sendo participações, até que eu comecei a fazer os shows sozinha, e depois um marco muito importante foi quando eu fiz o teste da Canel Calili em 2008. Ali foi um ponto de virada para mim também. Uhum. E nesse caminho, como que surgiu a sua vontade de ser professora? Como que foi esse processo para você? A questão de ser professora foi bem interessante. Eu acho que eu sempre tive uma vontade de ajudar minhas colegas, sabe? Então, quando alguém tinha dificuldade em algum passo, eu estava sempre ali conversando, ó, faz assim, vamos treinar juntas. Então, foi algo natural que surgiu dentro de mim, de querer Uhum. ajudar os movimentos a serem mais fáceis. E uma amiga da minha mãe, olha que interessante, uma amiga da minha mãe me vendo dançar nas apresentações, vendo como eu gostava, ela falou: Ai, Vanessa, por que que você não dá aula pra gente? Vamos fazer um grupo. E eu fiz um grupo com a minha mãe e as amigas da minha mãe. Entendi. E também tínhamos um grupo de crianças. Então a gente abriu, que eram também amigas da minha mãe, né? Eu estudei com a minha mãe. E a gente tinha um espaço na nossa casa que, até pelo meu amor pela dança, né? E por causa dessas aulas, a gente colocou um espelho grande. Então Era era um, tipo um terraço, assim, não era? isso, era Um um sótão. sobradinho de 3 andares, né? Um triplex que a gente chama no Brasil. Eu Aí acho que você chegou a gravar a aula para mim desse lugarzinho. foi bem nessa época, acho que Uhum. um pouco antes, né, que eu montei esse espaço. Então eu morava com os meus pais nessa época, né? Eu também comecei bem novinha, ainda era nova. Que época que era essa? Eu acho que eu estava entrando na universidade. Então foi bem junto com o vestibular e tudo isso que estava acontecendo. Uhum. A gente colocou um espelhão e cabiam no máximo, assim, apertado 6 alunas, Entendi. digamos, né? Mas eu comecei com essa turminha, a gente tinha 4 ou 5 alunas, né, amigas da minha mãe, e uma turma infantil. E eu fiquei um ano dando aula para elas, que foi uma experiência maravilhosa. A gente fez até um show de final de ano na minha casa. Que delícia, gente. E paralelo a isso, eu substituía, né, um pouco a minha professora e ela me convidou para abrir uma turma de iniciante na escola dela. Então foi assim que eu comecei a jornada de dar aula e a partir dali desenvolveu muito. E até foi assim que eu abri a minha escola, porque começou a crescer aquelas turmas, né, de amigas da minha mãe. E Uhum. depois que eu entrei na faculdade, aí as minhas amigas da faculdade ali queriam uma turminha de dança também. Então foi tudo assim, começou com amigas. Com pessoas bem conhecidas mesmo suas, né? Aham. E o número de alunas, né, uma vai trazendo a outra, e o número de alunas foi crescendo, e chegou um ponto que eu falava, meu pai era o porteiro, né, porque ele abria, e sábado eu tinha aulas, eu tinha muitas aulas nos sábados, e meu pai, meus irmãos ajudavam, minha família sempre foi muito envolvida, assim, na dança Que e na bom. construção da minha Uhum. escola, e agradeço muito, assim, eles foram muito importantes para me incentivar. Paralelo a isso, eu sempre tive, então, as minhas turmas na minha casa e eu dava aula em outras escolas e eu fui convidada para dar aula em outras escolas. A minha professora acabou fechando a escola dela e acabou que eu tinha muitas alunas em lugares diferentes. E surgiu uma vontade muito grande de ter o meu espaço. Surgiu uma vontade, assim, de ter a minha escola, o meu cantinho, de poder passar as minhas aulas e ter um lugar único, né, que eu pudesse unir as turmas. E também foi com incentivo de uma aluna minha
ela conversou com o dono de um restaurante que eu já dançava, né, que é o Oriente Árabe, e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de abrir uma escola lá no segundo andar, né? Então embaixo era o restaurante e em cima a gente montou a escola, Ai, que era era, tão gostosa a sua escola ali, né? nossa, eu morro de saudade. Nossa, eu amava, porque a gente entrava pelo restaurante, então a gente já sentia aquele cheirinho da comida Aquele cheirinho árabe. de comida árabe. Nossa, e a escola era uma delícia de ficar. Aliás, esse espaço era a escola da minha professora, Rosemarie Castro. Era o Ó, espaço dela. E que eu legal! jamais imaginei que eu ia abrir uma escola no espaço que anteriormente era dela, mas ela fechou e Uhum, ficou muitos anos fechado o espaço. Acho que, sei lá, ficou uns 5 anos fechado. E surgiu o convite mesmo por intermédio assim do Fernando, do dono do restaurante, com a minha aluna, e acabou surgindo essa possibilidade de abrir a escola. E eu me agarrei porque amei a ideia aham, e tudo foi se desenvolvendo nesse aspecto e questão de fazer eventos, promover workshops e fazer muitas festas de alunas no restaurante. Então foi uma parceria muito bacana, de poder fazer show e ter o espaço de aulas no mesmo lugar, né? Então, entendi. E assim, Vanessa, a gente sabe que hoje em dia você tá aí na Nova Zelândia e eu queria que você contasse pra gente como que surgiu essa ideia de você trabalhar com dança fora do Brasil, como é um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessa experiência. eu também tenho outra profissão, né, Rafa, como você. Uhum, Então, no Brasil eu trabalhava na área ambiental durante o dia e, né, era diretora da escola, fazia administração e tudo da escola, dava aulas todos os dias e eu fiquei nessa rotina por muitos anos. E chegou um ponto que eu decidi que eu queria ter uma experiência nova. Então, por isso que eu decidi sair do país. E, na verdade, a ideia era inicial, que eu iria sair 6 meses, um ano. uhum. Mas, como eu queria ter uma liberdade de eu não sabia o que ia acontecer dessa experiência, eu decidi fechar a minha escola. O que foi muito sofrido, Imagino. né? Mas eu fiquei pensando, e se eu puder, se eu for e deixar a escola aberta, eu não vou poder prover aquele trabalho que eu queria, né? Não vou poder estar lá acompanhando a escola e não vou poder curtir a experiência nova de morar fora. É porque a gente Então, fica preocupada, né? A gente. exatamente. Então, eu não ia estar nem num lugar nem no outro. Então, eu falei, Aham. não, vou decidir fechar a escola e viver essa experiência e ver o que que essa experiência me traz. E a Nova Zelândia também apareceu, surgiu por acaso, a gente queria vir, né? Eu vim com meu marido. E a gente queria um país de língua inglesa, a gente pensou em várias possibilidades, mas acabou optando pela Nova Zelândia. E eu nunca pensei que a dança sairia da minha vida. Então, para onde eu for, a dança vem comigo. Então, quando eu vim para Nova Zelândia, eu trabalhei com aulas online. Então, as minhas alunas, eu fiquei dando aula particular para as minhas alunas que eu já tinha no Brasil. Então, mantive, né, o trabalho de coaching, desenvolvimento com elas online. E, paralelo a isso, eu pesquisei as professoras da região, né? Então, da cidade Uhum. que eu vim morar, em Auckland. Me identifiquei muito com uma professora, a Kenzie Franklin. Marquei um café com ela, conheci ela e a gente se identificou de cara, né? Então, começamos a trabalhar juntas e ela começou a abrir muitas portas para mim. Eu acho que quando você vai para um país que é diferente do seu, a cultura é diferente, a dinâmica das aulas, os shows são diferentes. Então foi muito bom ter alguém me orientando, me ajudando, me apresentando esse universo novo. E então foi assim que eu comecei a dançar fora, né? Então os shows, a estrutura é muito diferente, são shows mais curtos, digamos, Uhum. e o contato com os donos dos restaurantes, a dinâmica com os clientes para casamentos é diferente. Então, acho que foi bem importante ter essa orientação dela. E eu trabalho na escola dela, então eu dou aula no Phoenix Belly Dance. E, paralelo a isso, eu também dou as minhas aulas online para o Brasil.
Uhum. Então eu nunca parei, mesmo vindo para cá, eu diminuí um pouco a quantidade de aulas inicialmente, porque eu dava aula quase todos os dias no Brasil. Então, inicialmente, para me adaptar à situação nova. E agora eu já estou com projetos novos, sonhos novos, né? Agora que eu estou bem estabilizada aqui, morando fora, já faz 5 anos. Sim. Mas eu acho que a ideia é sempre se apoiar, né? Como você falou, crescer juntas. Uhum. Então, em vez de chegar aqui e começar, digamos, a impor o meu trabalho, é conhecer o trabalho, o que já está sendo feito, o que as professoras fazem, o que as alunas querem aprender, e a partir desse conhecimento, desenvolver meu trabalho aqui. Coisa mais linda. Muito lindo te ver conquistar o mundo. Ah, imagina, Agora imagina. conta pra gente desse período aí de dança seu, qual que você considera que foi seu maior desafio ou que é o seu maior desafio? Eu acho que o meu, bom, vou falar, né, a mesma coisa que você. O meu maior desafio realmente é a questão das duas profissões, porque eu amo demais a dança e às vezes eu sinto, sabe, compartilhando com quem vive só da dança, que às vezes tem um certo, não sei se seria preconceito ou uma ideia de que você não leva a dança sério suficiente, assim como alguém que vive só da dança, que é a Uhum. fonte primária de renda. Então, às vezes, existem algumas indiretas ou alguma ideia em relação a isso. O que não é verdade, né? A gente ama, estuda, se dedica muito. O que acontece é que você tem que trabalhar muitas e muitas horas para poder suprir É, aquilo. são escolhas de vida, né, Vanessa? E a gente precisa respeitar as escolhas de vida de cada um, Uhum, né? exatamente. Então, esse é um desafio porque Porque para você atingir aquele nível na dança que a dança merece, de empenho, de dedicação, de estudo, você compromete outros lados da sua vida em relação a amigos, a É. sair, a ter tempo de descanso, a ter tempo de férias. Então, o meu desafio é ter esse balanço na minha vida, né? É ter a dedicação que eu coloco para a dança, para o meu trabalho na área ambiental e também para as outras áreas pessoais da vida, né? Então é manter esse balanço, porque se a gente não está feliz em outros aspectos da nossa vida, isso afeta a nossa dança. Uhum. Né? A dança não é algo isolado que existe e é só isso, e o desafio é isolado na dança. Então, muitos desafios que eu tive na dança, na verdade, vieram da minha vida mesmo, pessoal, refletindo na dança. Olha só que Uhum. interessante. Mas a dança e também desafios internos, né, de autocobrança. Então, eu tive muitas fases na minha vida, depois de ter escola, ter aluna, ter grupo, que eu me autocobrava muito, que eu sempre tinha que desenvolver algo novo, algo melhor, Uhum. e isso acaba tirando um pouco do brilho. Então, eu acho que eu me encontrei de volta nesse aspecto. Então, são ciclos, né, que a gente tem. Uhum. Então, o desafio é que a gente sempre mantenha o nosso amor, o nosso brilho no olho, e que a dança sempre seja prazerosa e agradável, e que a gente mantenha esse balanço na Que ela nos vida e faça na bem, dança. né? Exatamente. E conta pra gente um momento marcante da sua trajetória. E vários momentos que eu tenho na minha memória, assim, que vem na minha cabeça. Eu acho que eu tive um momento muito marcante realmente foi a Canel-Calili, foi uma descoberta Uhum. mas eu acho que foi mais pra frente, assim, teve uma noite que eu me lembro, porque quando eu fiz o teste da Canel-Calili, eu não tinha nem ideia o que que era tudo aquilo. Uhum. E, na verdade, quando eu fui para o teste, foi a primeira vez que eu fui lá pessoalmente. E eu fui com a minha mãe, eu assisti um show e foi uma inspiração tão grande que eu acho que foi esse momento de assistir outras bailarinas e conseguir me inspirar e achar aquilo tão lindo, tão maravilhoso e me sentir Uhum. pertencente a uma arte. Sim. Então, teve alguns momentos na Canel Calili, especialmente, e quando
eu olho para trás, eu enxergo que esses momentos para mim foi quando eu estava assistindo danças. Então, Que lindo, gente. não foi necessariamente quando eu estava dançando ou eu era parte de um show que eu parei e assisti as bailarinas. Uhum, Porque aquilo me deu assim um calor no coração, era tão bonito, era tão era. inspirador. Uhum. E eu me senti tão honrada de poder fazer parte daquele grupo de bailarinas. Eu me senti, meu Deus, como que eu posso estar aqui, né? Eu tenho a chance de poder estar junto com essas bailarinas tão inspiradoras. Então, isso foi muito marcante para mim. Eu me lembro de dois shows em específico que eu lembro até da dança, lembro das bailarinas, foi muito especial. E teve um momento no palco que eu dancei no meu primeiro espetáculo da escola, que eu acho que eu transcendi, sabe? Eu dancei, mas eu tava em outro lugar, assim. Aham. E foi uma apresentação muito especial que me marcou para sempre. E eu sempre tento lembrar desse momento. Se eu tô desanimada com a dança, por algum motivo, eu tento lembrar de como eu me senti naquele dia e como eu quero me sentir com a dança. E quando eu fui para o Egito, para o Líbano, foi um momento assim muito especial de você, né? Porque a gente vive assim no nosso mundo, na nossa bolha, e quando você vê outra cultura, realmente acho que esses pontos me marcaram. E várias homenagens que eu recebi das minhas alunas quando eu fechei a escola. Fechar a escola foi Ai, algo eu assim, olha. imagino, Vanessa. Eu imagino. Nossa Senhora, porque realmente foi algo muito difícil para mim emocionalmente, mas ao mesmo tempo foi tão lindo e tão recompensador. E a gente se uniu tanto, né, nesses últimos momentos antes de eu ir. O show que a gente fez antes de eu viajar foi muito especial, esses momentos com as minhas alunas e a troca que a gente teve, né, de energia, de carinho. Isso realmente foi muito marcante. Ai, gente, coisa mais linda. E o seu maior sonho na dança, qual que é? Ai, eu acho que os sonhos eles vão mudando, né? É. Assim, a gente. E eu já tive vários sonhos que eu estacionei e depois eu, né, reacendeu dentro de mim, enfim, mas eu acho que o maior sonho sempre foi ter a minha escola. E agora, depois que eu fechei a escola, eu fiquei um tempo, né, sem ter escola e eu tô com esse sonho de novo. E de ter um espaço que não seja só uma escola, que seja um Aham. espaço de inspiração, de cultura, de imersão à cultura, de apresentações, que seja uma escola que a gente possa ter shows também, que seja um ambiente extremamente agradável, acolhedor, né? E que as alunas se sintam parte de uma família, que seja uma escola que Uhum. seja uma família, que acolha todo mundo, que todo mundo seja muito feliz. Então, eu acho que os meus maiores sonhos realmente estão relacionados a passar o conhecimento para frente. E agora, morando aqui na Nova Zelândia, o meu objetivo é passar o máximo de conhecimento para as alunas daqui, para desenvolver a dança aqui, porque a dança tá muito nos passos iniciais aqui, né? Então, Uhum. o Brasil, acho que diria, tá 10 anos na frente, digamos, em questão de quantidade de eventos, quantidade de pessoas dançando, conhecimento da arte, da cultura, da técnica. Então, o meu sonho para os próximos anos é passar mais conhecimento e ampliar a dança aqui, e que é um trabalho de formiguinha que leva anos, né? Então, eu já estou com as minhas alunas, né, há 5 anos trabalhando com elas, mas eu quero expandir isso. Então, esse é o meu E sonho. que sorte a delas de ter você Ai, pertinho. imagina! Que sorte! Era tudo Uau. que eu queria, ter você pertinho, mas a gente foi aprendendo, né, Vanessa, desde o nosso primeiro contato, a criar maneiras de estarmos juntas, mesmo distantes. E a gente segue assim. E Ai, aproveitando. agradecemos a tecnologia. É, por- pois é, porque foi ela que proporcionou esse encontro, né? Sim. E pegando esse gancho, já conta pra gente o que que você pensou, o que que passou pela sua cabeça quando eu te fiz esse convite para o podcast. Nossa, num primeiro momento eu fiquei extremamente honrada de você ter escolhido eu. Eu falei, nossa, eu, né? Tô aqui do outro lado do mundo. E a Rafa pensou em mim. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz.
E eu não pensei 2 vezes, já aceitei na hora. Porque realmente eu amo o seu trabalho e a gente realmente pensa muito parecido à dança, a gente tem esses objetivos, né, muito parecidos, e eu achei É, que seria um momento assim maravilhoso de estar mais perto de você, de estar mais perto das bailarinas brasileiras, porque realmente morando fora, apesar da gente ter ali a internet, Facebook, Instagram, não é a mesma coisa, né? Do que é, tá no Brasil, o fuso horário, enfim. Então, assim, fiquei muito honrada, muito feliz por você ter pensado em mim para esse projeto. E também eu achei que seria uma possibilidade maravilhosa de eu me reaproximar, né, da dança no Brasil e das uhum, bailarinas, e de trocar informações e pensar a dança e nos inspirar e aprender, porque a gente tem tanto para aprender e quando a gente é, para ouvir, uhum, a gente realmente cresce muito, muito, muito mais juntas, né? sim. Então, eu aceitei na hora, não tive dúvidas, e está sendo Ai, um gente, prazer, está sendo um prazer. eu te agradeço demais, 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 demais por ter topado. E a gente sabe, né, que qualquer projeto que a gente comece, ainda mais que a gente tem mais de um trabalho, né, Vanessa? Então a gente precisa sempre abrir mão de uma partezinha da nossa vida pessoal para Sim. conseguir é, fazer mais uma coisa, mais uma atividade. Então só te agradecer mesmo, de coração. E aproveita e conta pra gente o que, que fica para você desses nossos primeiros 10 episódios. Sabe que, nossa, é tanta coisa que eu aprendi, que eu evoluí, que eu refleti, foi assim incrível. Aprendi muito com você e com as nossas convidadas, mas eu acho que esse ano foi um ano tão atípico, né? E É. nem acredito que já estamos aí em dezembro de 2020. Eu acho que o maior aprendizado é que a gente não tá sozinha, que todas nós temos nossos desafios e apesar de a gente ter histórias distintas, nós todas nos conectamos de forma muito similar, sonhos, incertezas, erros, acertos e, Sim. e que essa união ela é tão importante para nós, né? Nos unir, ouvir, nos inspirar, conversar e que a dança ela vai muito, muito, muito além da dança e do corpo físico. E nós temos que trabalhar, né, outros aspectos da nossa vida, para a gente poder dançar melhor e para a gente poder curtir mais a nossa dança e tirar todo o proveito que a gente pode ter da dança. Então, eu acho que essa conexão foi muito importante e ouvir histórias e se identificar, né? E nós não estamos sozinhos. É, gente, foram 10 episódios, uma primeira temporada em que a gente aprendeu muito mais do que compartilhou. Nós construímos juntos, conhecemos melhor profissionais incríveis e passamos a admirá-los ainda mais. E como a gente aprendeu, né? Como é enriquecedora essa troca de experiência. E em 2021 nós vamos ter uma nova temporada, novos episódios, novas histórias, novos convidados. E E o que permanece é a nossa eterna vontade de crescer, de aprender e de compartilhar. É o desejo de contribuir para o crescimento da arte da dança do ventre. Então, muito obrigada a cada um que ajudou a contar essas histórias, que dedicou tempo e amor a esse projeto. E um agradecimento super especial à Luna Fará, a Fran Passos, a Gilna Ride, a Letícia Soares, a Elis Pinheiro, a Esmeralda, a Mahaila e a todos vocês que ouviram, que refletiram com a gente, que nos ajudaram a compartilhar esse projeto e que agora fazem parte da família Belly Dance Podcast. É isso, gente. Obrigada, Vanessa. Um super beijo e até o ano que vem.